Abra sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. É um texto bem conhecido nosso. Jeremias 29, 11 diz assim: porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Deus sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. E a pergunta é, o fim que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos desejando para a nossa vida, é o mesmo que Deus quer para nós? E o tema dessa noite, né, Eduardo me perguntou qual seria o tema dessa noite, e eu fico assim para dar tema a ministrações, porque às vezes o Senhor vai conduzindo de outras formas, mas o tema dessa noite é alinhados ao propósito. Amém? Alinhados ao propósito. Deus tem pensamentos ao meu e ao seu respeito, Deus tem propósitos para as nossas vidas. E a pergunta que nós sempre devemos fazer é se nós estamos alinhados, não é, com os pensamentos de Deus para nós. Se nós estamos alinhados com aquilo que Deus Ele quer para a nossa vida, porque Ele está disposto a fazer cumprir isso na nossa vida. E alinhamento, queridos, eu sei que você já ouviu muito essa expressão, talvez referente ao alinhamento dos pneus do carro, não é? E alinhamento significa correção, um ajuste para um funcionamento melhor. Mas alinhamento também significa colocar na mesma linha. E alinhamento divino é você estar na mesma linha de Deus. É você estar, é quando nós estamos no compasso de Deus para as nossas vidas. É quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus para nós. Sabe, queridos, que a nossa vida ela deve girar em torno do propósito. Não tem nada mais importante, amados, do que o propósito de Deus para as nossas vidas. E tudo deve girar em torno do propósito. Esses dias eu fui convidada por uma adolescente, eu achei até engraçado. Ela chegou para mim na igreja, não é? E ela falou assim, Leilane, eu quero te convidar para tomar um café comigo. Eu falei, nossa, que interessante, né? Adolescente. Eu falei, talvez muitas mulheres quisessem fazer isso, não tem coragem às vezes. E ela veio assim tão, não é, muito segura e me levou para tomar um café, pagou a conta, gente. Para mim, é um adolescente. Eu falei, não, eu vou pagar a conta. Ela, não, eu pago, não é? E ela bem assim. Eu disse, nossa. E ela queria conversar comigo sobre essas coisas, eu achei muito interessante. Sobre que ela queria fazer uma faculdade fora, não é, para realizar um desejo pessoal. E eu comecei a falar com ela, filha, na nossa vida tudo tem que estar girando em torno do propósito. Então, seja fora ou seja aqui, mas tudo deve ser calculado, pensando, isso está me aproximando ou me afastando do propósito de Deus para mim? Não é? E ela pensou, tia, eu acho que eu não tenho estrutura para morar fora. Talvez se eu morar fora, eu vou realizar um sonho pessoal, mas eu posso me desviar dos caminhos do Senhor. Eu falei, eu não te falei isso, mas você chegou a essa conclusão. Porque eu falei, tudo deve girar em torno do propósito. E o seu propósito pode estar ligado a essa faculdade que você vai fazer, mas a escolha do lugar precisa ser alinhada ao plano de Deus para a minha vida, entende? Então, se eu penso que, se eu tenho uma ideia de que aquele lugar vai me afastar, porque eu estou longe da minha família, e eu estou longe da minha igreja, e eu vou acabar esfriando, então eu preciso organizar a minha vida de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Sabe, mas não tem nada mais importante. Todo mundo aqui, ninguém aqui é uma exceção. Todos aqui nasceram com um propósito divino, com um plano divino. Existe um lugar exato para você estar. Existe um lugar exato nesse quebra-cabeça da vida em que você se encaixa. Existe um lugar certo, a hora certa, as pessoas certas com quem você precisa se conectar, a coisa certa que você precisa estar fazendo. E isso tem a ver com propósito divino. E nesse lugar de alinhamento ao propósito, é o lugar em que tudo acontece, é o lugar
lugar em que as portas se abrem, é o lugar em que o favor de Deus se manifesta, é o lugar em que a provisão chega. O lugar do alinhamento ao propósito é o lugar onde as coisas acontecem. E se tem algo que eu e você devemos desejar mais do que tudo, mas não é dinheiro, embora dinheiro seja algo bom, queridos, dinheiro não é mal, não é? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, o dinheiro é maldição. Eu falei, misericórdia, não, minha filha. Eu comecei a conversar com ela, ela falou, nossa, eu nunca tinha visto por essa forma. Realmente, dinheiro é uma bênção. Eu falei, minha filha, é uma bênção. Não é, depende da mão de quem esteja, tem que estar na nossa mão mesmo. Mas se tem algo que você deve buscar acima de todas as coisas, queridos, é o Senhor e estar alinhado ao teu propósito. Porque quando você estiver alinhado ao teu propósito, nada vai faltar. Eu falei para vocês, nunca faltamos 3 anos de Projeto Pérola, nunca falhamos em uma entrega. Nunca aquelas meninas, elas já sabem que podem contar conosco. Elas sabem que outra igreja pode chegar e sair, mas elas sabem, o Pérola vai estar aqui. Elas dizem, minha igreja é o Pérola, minha igreja é o Verbo da Vida. E elas querem ser batizadas, a gente está dando um jeito de fazer o batismo lá no presídio com elas. Mas sabe por quê, queridos? Nada tem faltado. E se levanta um supermercado daqui e diz, eu vou suprir todos os meses desse presídio. E daqui a pouco outro supermercado dali, desse outro presídio, eu quero suprir tudo que for de mercado, eu vou entrar. Sabe o que é isso, queridos? É alinhamento ao propósito que dá favor, que abre portas e que atrai a provisão que você precisa. Aleluia, aleluia. E eu quero nessa noite te levar a uma reflexão. A minha vida, as minhas ações, aquilo que eu tenho feito no meu dia a dia, está me alinhando ao propósito divino? Está me aproximando do propósito divino? Ou está me afastando? Os livros que eu tenho lido, as pessoas com quem eu tenho andado, os lugares que eu tenho frequentado, estão me aproximando ou me afastando do propósito divino? Deixa eu falar algo para você. Não se pode buscar a coisa certa no lugar errado. Não se pode buscar as coisas certas nos lugares errados. Não se pode pescar o peixe certo com iscas erradas. E nós precisamos refletir sobre isso. Aquilo que eu estou fazendo, as pessoas com quem eu tenho caminhado, os lugares que eu tenho frequentado, as minhas ações, as minhas atitudes estão me aproximando do propósito divino para mim, do meu destino profético, como muitas pessoas gostam de chamar, ou estão me afastando dele. E se eu te perguntar, eu tenho certeza que se eu perguntar para as pessoas aqui, 100% vai me dizer, eu quero cumprir o propósito, Leilane. Quem aqui não quer cumprir o propósito divino, não quer de jeito nenhum? Acho que não tem, todos nós queremos, todos nós temos dentro de nós esse senso de que temos uma missão, de que temos um objetivo maior aqui nessa terra. Todos nós temos essa consciência e queremos isso. Mas muitas vezes está nos faltando algo chamado coerência. O alinhamento ao propósito vai precisar que você conheça o propósito. E como é que eu vou conhecer? Conhecer aquilo que Deus diz. Eu preciso buscar ao Senhor, preciso estar perto do Senhor, preciso estar em lugares como esse em que Deus fala. Porque lugares como esse, Deus fala com você, mas Deus fala também com você lá no seu quarto. Existe uma unção da igreja, existe a unção do secreto. Um não anula o outro, mas Deus fala aqui, Deus fala lá também. E eu preciso saber o que é que Deus diz sobre mim, o que é que Deus diz ao meu respeito. O que é que Ele diz na palavra dEle ao meu respeito? Tem muitas coisas que Deus vai falar pessoalmente com você, mas tem outras coisas que não precisa falar pessoalmente, porque já está aqui na palavra. E eu já posso ir me alinhando. Leilane, eu não sei por onde começar. Comece se alinhando à palavra. Comece se alinhando ao que Deus fala na palavra. E sabe, queridos, eu preciso saber aquilo que Deus diz. E eu preciso aceitar aquilo que Deus diz. Lá em Lucas 1,38, a Bíblia diz que quando o anjo apareceu para Maria e falou com ela, ela diz, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Quando eu entendo, quando eu começo a entender o propósito, a vontade de Deus para a minha vida, quando eu começo a conhecer a palavra dEle, quando eu começo a conhecer a vontade perfeita dEle para mim, eu preciso aceitar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Jesus falou, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como
nos céus. Existe uma vontade de Deus já estabelecida nos céus ao teu respeito. E você precisa gerá-la em oração, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade na terra, como já está feita no céu, porque eu quero viver a tua vontade para mim. E Maria, quando ela conheceu, quando ela entendeu o propósito, ela falou: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Então eu preciso conhecer o que Deus diz, e eu preciso aceitar aquilo que Deus diz. Mas eu preciso também, se eu quero viver uma vida alinhada ao propósito, eu preciso ter ações coerentes àquilo que Deus diz, para que eu possa viver aquilo que Ele falou. Eu preciso ter ações coerentes com a promessa. Quantos aqui tem promessas da parte do Senhor? Precisa haver coerência. O que é coerência, Leilane? Coerência é quando as minhas ações, os meus projetos, os meus sonhos estão alinhados entre si. Eles estão conectados entre eles e eles me levam a um mesmo lugar. Mas às vezes nos falta coerência. Queremos crescer espiritualmente, queremos, não é, nos tornar mais fortes espiritualmente, mas às vezes não oramos, não lemos a Bíblia, não congregamos. Queremos que os nossos filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus, mas às vezes não trazemos eles para a igreja, não ensinamos a eles a palavra. E o que é que fala lá em Provérbios? Lá em Provérbios 22, não é? Ensina a criança conforme os objetivos que você tem para ela, está assim na Nova Versão Internacional. Quais são os objetivos? Se eu tenho um objetivo para o meu filho, eu preciso ser coerente na criação dele em relação àquele objetivo. E isso que está nessa passagem, deixa eu te dar a referência aqui certa. Está aqui em Provérbios capítulo 22, no versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. O meu objetivo aqui não é falar sobre criação de filhos, mas essa passagem está me falando sobre coerência. Se eu tenho um objetivo, eu preciso agir de acordo com aquele objetivo. Então, se eu quero filhos no caminho do Senhor, se é esse resultado que eu quero, então eu preciso agir de acordo com o que eu preciso fazer para ter esse resultado. O grande problema é que muitas vezes nós queremos os resultados da palavra, mas não estamos dispostos a viver alinhados ao que a palavra diz. Então eu tenho uma palavra profética de que eu tenho um chamado ministerial. Eu preciso me alinhar a isso. Se eu tenho um chamado ministerial, gente, eu preciso me preparar. Preciso fazer o rema. Preciso ler a minha Bíblia, estudar com afinco, me apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Preciso dedicar tempo à oração, preciso dedicar tempo ao estudo da palavra, ao estudo de bons livros, preciso me conectar com as pessoas certas. Então nós precisamos refletir, as minhas ações, elas estão me levando aonde eu quero chegar? Que tipo de resultado eu quero? Nós tivemos uma situação na nossa igreja de uma moça, uma jovem senhora casada, que ela na faculdade, ela se deixou, não é? Mesmo tendo feito o rema, mas ela se deixou ser bombardeada por alguns pensamentos feministas. Não é? E não quero agredir ninguém aqui, que eles não é o propósito nessa mensagem. O propósito é só te fazer refletir. O meu estilo de vida está me levando ao resultado que eu quero? Está me aproximando daquilo que Deus tem para mim? E ela começou a se encher daqueles pensamentos, e ela já não queria fazer mais nada em casa, não queria botar a mesa para o marido, e começou a desrespeitar o esposo, e saía e não avisava a hora que ia chegar, e começou a viver a vida dessa forma. E um ano depois ela me procurou desesperada, porque estava perdendo o casamento, estava perdendo o marido já estava com outra, tinha saído de casa, e eu falei: filha, que tipo de resultado que você quer na tua vida? Porque, gente, você pode viver o estilo de vida que você quiser. Deus nos dá livre-arbítrio. Eu posso viver o estilo de vida que eu quiser. Deus nos dá livre-arbítrio. Arbítrio é por causa do livre-arbítrio que nós estamos aqui. É por causa do livre-arbítrio que Adão pecou lá. Se Deus não nos desse o livre-arbítrio, Ele prendia Adão. Não, você não vai desobedecer, você vai. E a gente estava vivendo até hoje no paraíso. Mas Deus nos criou com livre-arbítrio. Podemos viver o estilo de vida que quisermos. Agora devemos estar prontos para os resultados que aquele estilo de vida vai nos trazer.
E ela queria um resultado da palavra, um casamento abençoado, filhos criados no caminho do Senhor, um casamento estruturado, mas ela estava vivendo um estilo de vida totalmente incoerente. Alinhamento ao propósito envolve coerência. As minhas ações precisam estar me levando para os resultados que eu quero alcançar. Amém. Aleluia. Você está aqui? Glória, glória a Deus. Então, amados, tá ok, não é? Eu coloquei até aqui, está tudo ok. Podemos viver da forma como quisermos, mas devemos estar prontos para os resultados. Se quero ter os resultados da palavra, devo ter ações coerentes com a palavra. Se eu quero viver a promessa, preciso ter ações coerentes com a promessa. Deus falou que vai me levantar, Leilane. Tem um chamado poderoso na minha vida. O que é que você está fazendo? Está se preparando? Está se envolvendo com as pessoas certas? Está se deixando ser pastoreado, treinado, não é? Corrigido. Não adianta pegar atalho. Se atalho fosse bom, não seria chamado de atalho, seria caminho. Não é? E hoje em dia, com tantas facilidades, tem pessoas que recebem uma promessa, uma palavra profética, mas elas não têm paciência. A Bíblia diz que devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Está lá em Hebreus 6:12. Mas às vezes as pessoas não têm paciência para passar por um treinamento. E deixa eu te falar, para crente, o lugar de ser treinado é na sua igreja local. O lugar de ser treinado para se alinhar ao seu propósito, para se alinhar ao teu chamado, é na igreja local. Não é com aquele mentor da internet. E não tem problema nenhum em você contratar um mentor na internet. Em você fazer uma mentoria, não tem problema. Vai ser um acréscimo, um complemento. Mas o lugar de crente ser treinado é a igreja. A Bíblia diz que Jesus subiu e deu dons aos homens. Não é? Ele deixou, não é? Designou alguns para pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Para quê? Com o propósito de promover o crescimento dos santos. Então, os santos, eles crescem nesse ambiente de igreja, nesse ambiente congregacional. E às vezes, eu não sei se acontece só lá em Conquista ou se acontece aqui também. As pessoas, elas querem pegar atalhos, não é? Não, eu tenho um chamado, mas eu não tenho paciência para ser corrigido na minha igreja local, para participar de um departamento e servir. Então, eu vou pegar um caminho por fora, não é? Eu faço 1000 mentorias e 1000 cursos, e eu começo a desenvolver meu ministério lá fora. Deixa eu te falar, curso e mentoria não dá autoridade para ninguém. A autoridade, ela é conquistada com uma série de fatores. Experiência é um deles, conhecimento é só um deles. Mas experiência é um deles, treinamento é um deles, ser provado e aprovado é um deles. Isso nos dá autoridade. Aleluia. Deus é bom, Ele está nos alinhando nessa noite. Não é? Ajustando algumas coisas para um melhor funcionamento. Porque Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Deus tem um propósito lindo na sua vida. Aleluia. Aqui no verso 12, em Jeremias 29, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está falando sobre coerência, não é? Vocês querem me achar? Vocês vão me achar quando vocês me procurarem. O que é isso? É coerência. Eu procuro e eu acho. Entende? E é preciso ter coerência, mas no nosso meio. Eu quero algo, então as minhas ações me levam para aquilo. Porque muitas vezes o que a gente vê que tem prejudicado propósitos de serem cumpridos é isso. Eu quero muito algo, mas as minhas ações estão me levando para outro lado. E sabe, queridos, Deus tem ministrado ao meu coração que esse segundo semestre é um semestre de alinhamento.
de coisas serem reconstruídas, de coisas serem reedificadas, reestruturadas dentro de nós. É tempo de buscar mais ao Senhor, se render mais, jejuar se for preciso, porque Deus está alinhando a igreja dele ao propósito. Aleluia. Você está aqui? Amém. Aleluia. Eu sei que Deus está falando. Eu sei quando a unção do Senhor está presente. Eu sei que Ele está ministrando ao teu coração. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus capítulo 4. Mateus 4, no versículo 12. Então, algo para nós refletirmos, né? As minhas ações atuais, o meu estilo de vida atual está me levando em direção ao cumprimento do propósito divino para mim? É algo para todos nós refletirmos nessa noite. As minhas ações atuais, né? O meu estilo de vida hoje está me levando em direção ao cumprimento do propósito divino para mim? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, que existe algo que atrapalha o propósito, o cumprimento do propósito na nossa vida? É o que está lá em Hebreus 6, 12. E lá, o escritor aos Hebreus, ele fala: portanto, não sejam indolentes. Não sejam indolentes, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência alcançaram o cumprimento das promessas. E essa palavra indolente é uma palavra forte. Porque indolente não é preguiça. Você pode estar super ativo, fazendo muitas coisas, até para Deus. Mas indolência é falta de fervor, é lentidão. E às vezes a gente está fazendo um monte de coisa, mas está fazendo de forma mecânica. Às vezes externamente estamos tão atarefados, mas internamente a gente não está tendo tempo de buscar o Senhor, de estar ali naquele lugar de portas fechadas. Deus me deu uma palavra essa semana que era tempo de portas fechadas, no sentido de fechar a porta mesmo, estar a sós com o Senhor. E é nesse lugar que grandes milagres acontecem. E antes de começar a acontecerem os milagres exteriores, começam a acontecer milagres dentro de você, nesse lugar. E a indolência, queridos, você pode estar muito em movimento, fazendo muitas coisas, mas não está em movimento com o Espírito. Eu preciso estar em movimento com o Espírito, sendo guiado pelo Espírito, sendo conduzido pelo Espírito em tudo aquilo que eu vier a fazer, em cada projeto que eu vier a colocar em prática. Eu preciso estar sendo guiado pelo Espírito. E a indolência, quer dizer, ela não é preguiça, ela não é você estar sem fazer nada. A indolência é a falta de fervor, é você achar as coisas, não é? As coisas vão acontecendo, mas seu coração não está realmente envolvido naquilo. E a indolência, ela envolve uma lentidão. Mas quando eu falo uma lentidão, não é uma lentidão necessariamente exterior, mas dentro de você, por dentro. E é tempo de nós abandonarmos a indolência e restaurarmos o fervor por cumprir o propósito, o fervor por viver aquilo que Deus quer que eu viva e não aquilo que o outro está vivendo. Podemos estar tão ativos, fazendo 1000 coisas, 1000 cursos, 1000 mentorias e tantas coisas. E estarmos indolentes, distantes daquilo que Deus tem. É tempo de deixar o fervor de Deus começar a queimar dentro de você. O fogo do Espírito começar a arder dentro de você. Para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para estar alinhado ao plano, ao projeto de Deus. Ao compasso de Deus para esse tempo. Ao kairós de Deus. Aleluia. E aqui, queridos, em Mateus, no capítulo 4. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não seja lento em ouvir o Espírito Santo. Não seja lento em ouvir o Espírito Santo. Aleluia. 4:12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías.
a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, dos povos que não são de Israel. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Amém? Havia uma palavra liberada por Isaías acerca do Messias, que dizia que o Messias ele ia se estabelecer naquela cidade de Cafarnaum, que o povo que habitava na sombra da morte veria uma luz. Jesus sabia quem ele era, ele sabia o que estava escrito a respeito dele, ele aceitou aquilo que estava escrito a respeito dele, e ele se alinhou ao propósito, e ele foi coerente, ele teve ações coerentes com a profecia. Ele teve ações coerentes com a palavra profética. Então, se o profeta Isaías falou que o povo que habitava nas trevas veria uma luz e que o Messias iria se estabelecer aqui em Cafarnaum, então eu saio de Nazaré e eu vou para Cafarnaum, para que se cumpra a palavra profética. Eu sou coerente nas minhas ações. Eu sou intencional nas minhas ações. Quantas palavras proféticas você já recebeu de Deus? E às vezes as palavras não se cumprem e nós queremos culpar o profeta. Mas tão importante como o profeta, que para liberar uma palavra, é o papel daquele que recebe a palavra. A palavra profética precisa ser agarrada, precisa ser aceita. E é preciso haver um alinhamento, dizendo, eis-me aqui, cumpre-se em mim a tua vontade, Pai. É isso que o Senhor tem para mim, então eu vou começar a dar alguns passos intencionais em direção a isso. Se é isso que o Senhor tem para mim, isso aqui não tem nada a ver, eu abro mão disso aqui. E eu começo a vir por aqui, Senhor, porque eu quero ser intencional para o cumprimento da tua promessa. Eu quero ser intencional para o cumprimento da palavra profética. Você tem uma palavra para as nações, então começa, vai tirar o passaporte. Tem uma palavra para as nações, já sabe qual é a nação, vai aprender a língua daquela nação. E aprende pela fé, começa a assistir a aula, não assiste de forma natural, mas começa a declarar. Eu vou aprender em tempo recorde. O Espírito Santo vai me ajudar. Porque quando o lugar do alinhamento, quer dizer, é o lugar do sobrenatural. É o lugar em que o sobrenatural acontece, entende? Então eu tenho uma palavra para aquele lugar, então eu vou pisar naquela terra, mas eu não tenho dinheiro, mas você não precisa de dinheiro, você precisa estar alinhado. Porque quando você está alinhado, o dinheiro vai chegar. Então o dinheiro chega, você vai lá, pisa lá pela primeira vez, toma posse da terra, não é? Já sonda ali. E aí volta, e aí o Senhor já vai levantando conexões ao teu redor. E as coisas vão acontecendo e você vai dizer, uau, meu Deus, como é que isso aconteceu? Na minha própria força não teria como fazer isso. Mas isso se chama alinhamento. Quando a gente está alinhado, quando a gente diz, Senhor, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. É isso que o Senhor tem para mim. Eu vou dar passos em direção a isso. Eu vou dar passos intencionais. Eu vou dar passos em fé. Eu vou dar passos conduzidos pelo Espírito Santo. Então as portas começam a se abrir, as coisas começam a acontecer. É assim mesmo. Aleluia. O pastor Humberto, não é? Ele tinha uma expressão que eu gostava muito quando ele usava. Ele dizia, é igual a descer de escorrego, não é? Quando você está alinhado, quer dizer, no lugar certo, fazendo a coisa certa, se movendo ali debaixo da direção do Espírito, se movendo pelo propósito de Deus na tua vida, é igual descer de escorrego, vai acontecer. Oh, glória! Aleluia! Vai acontecer, mas eu não sei como, eu não sei nem por onde começar. Dá um primeiro passo. Dá um primeiro passo no seu lugar de oração, de portas fechadas. O Espírito Santo vai te conduzir em primeiros passos. E você vai lá e pela fé, e aí você dá um passo e se abre mais uma porta. E você vai indo e vai se abrindo outra. E Deus vai dando outras direções, vai colocando conexões no teu caminho. Aleluia. E Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Por quê? Porque está escrito ao meu respeito. Então não vou ficar de braços cruzados em Nazaré esperando alguma coisa acontecer. Eu vou ser intencional no cumprimento daquilo que Deus tem para a minha vida. E tem coisas que você precisa ser intencional em deixar.
Porque Abraão tinha uma ordem de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, mas Ló foi com ele. A Bíblia não diz que ele chamou Ló, mas Ló foi com ele. Tem coisas que vão insistir em ficar junto de você, mas teve um momento que Abraão falou, Ló, por favor, vai embora. E tem coisas que vai ter um momento de que você vai ser intencional em deixar alguns lugares, algumas associações que estão te afastando do propósito. Quando Ló vai embora, Deus aparece para Abraão de novo. Deus aparece uma vez, não tinha aparecido mais. Quando Ló vai embora, Deus aparece para ele de novo. E começa a dar outros aspectos da promessa. Tem coisas que a gente deve ter que ser intencional em deixar. Porque está desvinculado do propósito. Está desalinhado ao propósito. Oh, glória a Deus! Meu marido fala, estou pregando para vocês e recebendo também, pregando para mim, deixando vocês ouvirem. Ele gosta dessa expressão, então eu estou desse jeito essa noite. 1 Reis 17, a gente já está acabando. Passou rápido, não foi, gente? Fala aí que passou rápido. 1 Reis, no capítulo 17. Diz assim, 17:1. 1 Reis 17:1 diz assim: Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão por meio da minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias foi, pois, e agiu conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Passado alguns dias, o ribeiro secou, porque a chuva cessou de cair sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então ele levantou-se e foi a Sarepta. Amém. E sabe, queridos, algo que nós precisamos também para nos alinharmos ao propósito, nos alinharmos àquilo que Deus tem para nós, é sermos rápidos em obedecer às instruções que o Senhor nos dá. Amém. Seja rápido em obedecer às instruções, como eu falei. Algo que nos atrapalha muitas vezes é a indolência, a lentidão em obedecer determinados comandos que o Espírito nos dá, as instruções que o Espírito nos dá. Se Deus falou algo para nós, queridos, nós precisamos começar a colocar os pés nas águas e começar a agir em cima daquilo. E Elias, é uma característica muito forte nele. Quando você lê 1 Reis, a partir do capítulo 17, quando ele é apresentado, é a primeira vez em que se começa a falar dele, começa a observar isso. Como ele agia quando a palavra do Senhor chegava até ele. Então, quando a palavra do Senhor chegou até ele, ele disse: vai para o ribeiro, não é? Sai daqui, vai lá para o ribeiro de Querite. A Bíblia fala, e ele foi. Algumas versões ainda dizem, e rapidamente, ele foi. Rapidamente, diga rapidamente. Sabe, amados, não temos muito tempo para perder mais. Não é? Já percebeu que os dias estão passando rápido? Esses dias eu estava comemorando a virada de ano e a gente já está entrando no segundo semestre. O tempo está passando rápido e nós não temos tempo para perder. Hoje você tem 20 anos, acredite, amanhã você vai ter 40. Acredite nisso, que eu já tive 20, hoje eu estou com 37. Passa rapidinho. Cheguei aqui com 17 anos, né? Vai fazer 20 anos que nós estamos aqui. Rapidinho passa, a vida passa rápido. Agora, aquilo que eu fizer aqui vai determinar como eu passarei a minha eternidade. Então, eu preciso viver de forma intencional aqui nesse lugar. Então, nós precisamos ser rápidos em seguir os comandos e as instruções que Deus nos dá. Então, o Senhor fala para ele, vai para o ribeiro, e ele vai. Aí o Senhor diz a ele, vai agora para Sarepta, tem uma viúva lá para te sustentar, e ele vai. Depois de um tempo lá, o Senhor diz para ele, vai agora se apresentar a Acabe. Parecia loucura, Acabe estava atrás dele para matar. Acabe e Jezabel estavam atrás dele para matá-lo, porque é ele que proclamou a seca. Ele disse, vai ter 3 anos, não vai cair chuva, até a minha palavra, por causa do pecado daquele povo.
Acabe estava atrás dele para matar, Jezabel também. E Deus diz, vai se apresentar a Acabe, e ele vai. E depois o Senhor diz, Elias, vai agora ungir Jeú, ungir Eliseu. E a Bíblia diz, e rapidamente ele foi. Uma característica que a gente vê na vida de Elias é essa rapidez em cumprir as instruções. E sabe, queridos, nós precisamos ser rápidos em cumprir as instruções que o Senhor nos dá, se queremos nos alinhar ao propósito divino. E sabe, amados, que enquanto ele estava ali cumprindo as instruções, nada faltou, porque o lugar em que eu estou alinhado ao propósito é o lugar em que eu vivo o sobrenatural de Deus. O lugar em que eu estou alinhado ao propósito é o lugar da provisão sobrenatural. É o lugar em que Deus usa corvos para trazer o meu alimento e a minha provisão, se necessário for. É o lugar em que eu vou ver coisas inauditas, coisas que nunca foram ouvidas antes, coisas que nunca se ouviu falar, que aconteceu na vida de alguém antes, mas Deus faz na minha vida, porque eu estou no lugar certo, na hora certa, alinhado ao propósito dele para mim. O lugar do alinhamento é o lugar em que portas se abrem, onde nem havia portas. O lugar do alinhamento é o lugar em que você se conecta a pessoas que você nunca nem tinha sonhado em chegar nem perto. E Deus conecta você com essas pessoas. O lugar do alinhamento é lugar de conexões sobrenaturais. É lugar de favor sobrenatural. É lugar de graça sobrenatural. É lugar de provisão sobrenatural. E durante uma seca terrível, havia provisão na vida de Elias. Por quê? Porque ele estava alinhado. Em Gênesis 26, a Bíblia nos conta que Isaac, na região em que ele morava, aconteceu uma grande seca. E ele foi até Abimeleque, rei de Gerar. E quando ele estava lá para falar com Abimeleque, o Senhor diz a ele, fica nessa terra, fica aqui. Não desça para o Egito. A tendência natural era ir ao Egito, porque o Egito raramente sofria com a seca. Tinha que ser uma seca muito forte, como foi dos tempos de José, porque o Egito era banhado pelo rio Nilo. E era perto. Então a tendência natural era descer para o Egito, como Abraão havia descido. Nas secas que sofreu também. Então a tendência natural de Isaac era descer para o Egito, mas Deus disse, não, Isaac, não desça para o Egito, fica aqui. Fica nessa terra. E aqui eu vou te abençoar. E sabe o que o Isaac fez? Aceitou aquela palavra do Senhor e prontamente obedeceu e ficou naquele lugar. O que é que estava acontecendo ali? Um alinhamento ao plano de Deus. Um alinhamento à vontade de Deus. E sabe, amados, mesmo em meio àquela seca terrível, a Bíblia fala que naquele mesmo ano, ele plantou naquela terra e ele colheu a 100 por 1. E o homem enriqueceu e ficou riquíssimo. Ficou sobremodo grande, mesmo em um período de crise, sabe, meu amado? Você não precisa ter medo de crise, você não precisa ter medo de mudança de governo. Tudo que você precisa querer, buscar, é muitas vezes fechar as portas para buscar a direção do Pai, de joelho, e estar alinhado ao propósito da tua vida, porque no lugar do alinhamento é onde as coisas acontecem. Aleluia! Sabe por que você está aqui hoje? Porque em 2002 alguém ouviu a voz do Senhor dizendo, vai para Salvador, deixa tudo aqui, vai lá, que tem um povo lá que precisa de vocês. Eles eram amados demais. Está aqui Rosana, Haline também como testemunhas. Eles eram amados demais naquele lugar. Eles não vieram expulsos de lá não. Vai, que ninguém aguenta mais vocês aqui não. Eles eram amados. Eles não tinham agenda em fim de semana. Onde sua mãe espiritual ia pregar naquele tempo, as igrejas lotavam. Ela pregava todo fim de semana, no verbo, fora do verbo, em interiores. Quando disseram, vem para Salvador, foi um chororô naquela igreja. A despedida deles, eles ganharam tudo o que eles precisavam. Máquina de lavar, mesa, tudo o que uma pessoa precisa para uma casa nova, eles ganharam de tão amados que eles eram. E eles deixaram uma igreja que lotava para ouvi-los pregar. Para sentar em uma sala de um apartamento. Meu pai com um violão nas costas, que ele nem toca tão bem, ele que não me escute, não é? Mas ele gosta ali de ficar com o violão. Meu pai com o violão nas costas, descia do nosso apartamento e ia em direção ao apartamento da irmã Vera, que foi a primeira ovelha nossa aqui, que é minha sogra. Ela já faleceu. E ele descia lá e ia pregar só para ela e para a mãe dela.
Mas eles faziam aquilo com tanto amor. Chegavam no horário, toda terça, toda quinta, domingo de manhã e domingo à noite. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam alinhados ao propósito. E desafios ocorreram. Elias passou por desafios. Teve um momento que ele se escondeu numa caverna. O fato de estar alinhado não significa que desafios não vão se levantar, mas significa que para cada um deles vai haver uma graça. Vai haver uma graça para te sustentar. E houve muitos desafios naquele ano, mas nada nos faltou. O Senhor nos proveu de forma sobrenatural. Eu estudei na melhor escola dessa cidade. Porque eu falei, eu vou estudar nesse lugar. E eu já tinha uma compreensão do que era o propósito. Eu falei, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. Em Aracaju, eu estudava na melhor escola daquela cidade, mas a melhor escola daquela cidade era um valor. E a melhor escola dessa cidade agora é mais de 3 vezes mais aquele valor. Mas o Senhor nos tirou de lá. E eu sei que aqui é o lugar em que as coisas acontecem. E eu vou estudar naquele lugar. E um mês antes de nós irmos para cá, minha mãe ganhou um plano lá, não sei das quantas, do trabalho dela, que duraria apenas 1 ano. Ela iria receber todo mês, naquele primeiro ano que estávamos aqui, um valor, que era o valor da mensalidade daquela escola. E ela olhou para mim e falou, eu sei que esse valor é seu, porque você tomou posse. Eu estudei no Anchieta. O meu 3º ano nessa cidade, eu estudei no Anchieta. Não tínhamos condições para isso. Mas o lugar do alinhamento é o lugar de desfrutar do sobrenatural de Deus. Estar alinhado aos planos de Deus é mais importante do que estar com dinheiro no bolso. Às vezes você diz, eu estou sem R$1 no bolso. Mas você precisa estar alinhado e com o alinhamento vai chegar. A provisão vai chegar, o dinheiro vai chegar. Chegamos a essa cidade em um Celta de 2 portas sem ar-condicionado, nesse calor de Salvador. Foi assim que a gente chegou a essa cidade. E olha o que Deus fez. Começamos a igreja em uma salinha, nesse mesmo lugar. Deus faz umas coisas engraçadas, né? Nesse mesmo lugar, aqui do lado. Uma salinha, né? Deus não deixou sair daqui ainda, para a gente nunca esquecer de como a gente começou, não é? Uma salinha pequena, muito simples. Compramos 50 cadeiras e ali começamos a igreja, né? Com as primeiras pessoas, a família de Eloana, a Cássia estava aqui, algumas pessoas. E que eles tinham desafios envolvidos, mas havia uma paz tão grande dentro de nós. A paz de estar no centro da vontade de Deus. Não tem melhor lugar para ser estado que no centro da vontade de Deus. E nesse lugar pode ser que alguns dias você chore como nós chorávamos, porque temos uma alma. Sentia falta às vezes dos meus amigos, da minha igreja, dos grupos de jovens e adolescentes. Não tinha mais aqui, a gente estava começando tudo do zero. Varríamos a igreja, cuidávamos das crianças, éramos conselheiros, né, Pati? Cantava no louvor, Pati, isso aí eu nunca me arrisquei, não. Né? Mas é emocionante e gratificante estar no centro da vontade de Deus. E sabe mais que tem recompensas para estar nesse lugar. Foi nesse lugar que eu encontrei meu marido, o melhor marido do mundo. Foi nesse lugar que Pati encontrou o marido dela, o melhor marido do mundo para ela. Então até essas coisas Deus faz. Às vezes você diz, Leilane, mas se eu fizer, o que é que vai acontecer com minha família? Gente, todo mundo entra na arca junto, não é? Quando você decide se alinhar, a bênção vai alcançando a família toda, amados. E conhecemos nossos esposos, casamos, estamos bem, estamos prosperando, essa igreja está crescendo, está linda. E só vai melhorar. Mas tudo começou com uma decisão de dizer, Senhor, eu quero. Eu abro mão. Se preciso deixar a minha cidade, nós deixamos. E a gente chega aqui. Foi assim que eles chegaram aqui. Tem toda uma história. E Deus quer fazer também, cumprir na tua vida a história dele para você. Amém.